graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem muita coisa aqui, pra gente poder falar hoje. Mas a gente vai ser conduzido pelo Espírito, né? Ele é quem vai direcionar aquilo que deve ser falado. Claro que a gente estudou, claro que a gente se prepara, mas nós somos conduzidos pelaquilo que o Senhor deseja falar. Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao irmão Gilson, evangelista Gilson, a oportunidade de estar no nosso primeiro culto de missões, já a serviço do reino, né? Eu estava falando com meu esposo lá em casa e falei assim: meu Deus do céu, que vontade de desistir. Hoje foi muito difícil, porque eu havia preparado uma mensagem e depois eu fui dar uma estudada naquela mensagem, não estava fluindo, e eu falei: Senhor, vou ligar para o irmão Gilson e vou falar que não quero mais. Mas se eu retroceder, como que vai ficar a minha confiança diante do Senhor? Então nós não podemos retroceder, temos que avançar. E ali o Senhor poderosamente falou comigo através da sua palavra, e eu creio que Ele vai falar conosco nessa noite. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor lá em João, livro do apóstolo João, capítulo 3. Glória a Deus. Livro do apóstolo João, capítulo 3. Quando se encontraram, diga amém. Amém? Amém? Amém. Jesus é bom? Glória a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, repita comigo, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, que não dizemos o que sabemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graça, honra, louvor pela tua palavra. Senhor, venha falar aos nossos corações, mediante aquilo que apraz o teu coração. Que haja concordância de espírito nesta noite, que toda barreira espiritual seja derrubada nesta hora. Meu Deus, que tudo aquilo que se levanta contrário à tua palavra, que é poderosa, que é inerrante, que é infalível, meu Deus, venha cair por terra nesta hora. Pai, nós te pedimos, cumpre o curso do propósito pelo qual o Senhor nos colocou neste lugar, neste momento, e fala conosco, fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz: amém. Amém. Nós glorificamos ao Senhor,
porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. Então, o tema dessa mensagem seria desenvolvendo a mente de Cristo. Como isso se dá? Lá em 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Romanos 11:34 diz que ninguém pode saber o que o Senhor está pensando, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Isaías 55, versículo 8, nós vamos abrir, vamos passear bastante pela palavra de Deus hoje. Nós vamos lá abrir Isaías 55, capítulo 8, que diz assim, vamos lá. Isaías 55, capítulo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui claramente a gente consegue compreender a expressão da nossa limitação terrena, da nossa limitação humana, e também consegue compreender a natureza divina, a natureza de Deus. Mas se nós nos atentarmos para o tema que diz desenvolvendo a mente de Cristo, no livro de 1 Coríntios 2,16, eu vou repetir esse versículo, porque ele é um dos textos básicos para o nosso tema nesta noite, que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí o apóstolo continua dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. E eu quero aqui abrir um parênteses com os irmãos, para dizer que essa não é a palavra literal explícita para nós, porque nós no literal não temos a mente de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é a mente do Espírito Santo, que torna morada no espírito humano, na vida daquele que nasceu de novo. E é nesse sentido que nós temos a mente de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo que o Espírito de Deus, que habita em nós a partir do novo nascimento, sim, esse Espírito habita nele a mente de Cristo, e através da mente de Cristo, que habita no Espírito Santo, é que somos conduzidos por ele. Mas isso só se é possível a partir do novo nascimento. Eu vou voltar lá para João, livro de João, capítulo 3, aonde nós começamos agora a compreender algo muito importante, que o maior missionário, Jesus Cristo, veio para nos ensinar, e nos ensinou de diferentes formas. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos um homem de descendência judaica, um homem que era líder dos judeus, príncipe dos judeus, era um homem que tinha uma posição, uma alta posição. Ele agora sai no meio da noite para encontrar-se com Jesus, e ali ele vai até Jesus e ele começa a exaltar a Jesus dizendo: Rabi. Rabi significa mestre. Ele está agora olhando para Jesus e dizendo: eu não te vejo apenas como aquele que vem e fala. Não, eu te vejo como Rabi, eu te vejo como mestre, como aquele que tem conhecimento de causa, como aquele que sabe o que está falando, como aquele que não só sabe o que está falando,
aprendeu com os maiores mestres. Não, você é mestre porque a instrução que você recebeu é uma instrução diferente, é uma instrução que veio do alto. E que ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui ele traz um reconhecimento sobre quem Jesus é e sobre como Jesus estava sendo revelado através da vida dele. Jesus então responde algo que me chamou muito a atenção. Jesus não agradece. Jesus vira para ele e diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui eu entendo, irmãos, que Jesus ele é muito direto. Jesus ele é muito sincero em suas palavras. Jesus ele é muito verdadeiro. Jesus não dá meia volta para falar com ninguém. Jesus não manda recado por outro. Jesus ele vai direto na nossa situação. Jesus ele toca na nossa dor, sim. Jesus ele toca no nosso problema também. Jesus ele traz um bálsamo, uma palavra de ânimo, mas Jesus ele é direto em suas palavras. Jesus não dá meia volta. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus que habita neste lugar, ele não vai dar meia volta para tratar comigo e com você. Amém. Ele vai ser direto no assunto. Por quê? Porque Deus tem plano perfeito. Deus tem planos ao meu e ao seu respeito. Deus não está aqui para brincadeira. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai fazer aquilo que apraz o seu coração nesta noite. Amém. Não segundo a tua escolha. Glória porque às vezes as nossas escolhas, elas confundem, né, diante dos nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então o Senhor ele vai fazer segundo a vontade dele. Vai ser sempre segundo a vontade dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então talvez Nicodemos esperasse de Jesus um elogio. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, o elogio pode até chegar, mas primeiro o Espírito Santo vai tratar as nossas vidas como apraz o coração dele, para que nós possamos em Cristo nascermos de novo. Amém. Amém, irmãos? Então, Nicodemos ali espera uma resposta de Jesus, e Jesus então fala algo totalmente aos nossos olhos, parece que está tudo desconectado, mas eu quero te dizer que quando Jesus começa uma boa obra, essa boa obra é tão perfeita que no final você vai ver que tudo se encaixa. Por quê? Porque ele recebe aquilo que ele foi buscar. Ele vai no meio da noite, não é para enaltecer Jesus. Ele sai no meio da noite para falar com Jesus, porque ao ouvir Jesus pregando, ao ouvir Jesus anunciando a verdade de Deus, o seu coração se inquieta. E quantos de nós carregamos dentro do nosso peito dúvidas, questionamentos, inquietudes, coisas que nos angustiam, e às vezes perguntamos para um, perguntamos para outro, às vezes até temos um bom conselho, mas aquilo não satisfaz a nossa alma, aquilo não satisfaz o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando nas pessoas erradas. Precisamos buscar as nossas respostas em Jesus. Amém. Então ele vai até Jesus. E eu quero te dizer que Nicodemos aqui, ele é um agente secreto. Ele é um crente secreto. Ele é um crente que sai no meio da noite, às escondidas, para ouvir Jesus falar. Por que Nicodemos faz isso? Nicodemos, como eu falei, ele ocupa uma posição de nome. Ele foi um líder religioso, membro da Suprema Corte do Sinédrio. Então o que poderiam pensar dele? Ele saindo para poder
a respeito de coisas que ele já deveria saber. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus ele é paciente, que Jesus ele é amoroso e que ele está disposto a nos ensinar quantas vezes for necessário, para que de fato haja mudança, para que de fato haja transformação. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quantos anos você frequenta uma igreja, não é sobre isso, é sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer nas nossas vidas, é sobre a transformação que Ele quer gerar dentro do nosso interior, transformando-nos de dentro para fora. Glória a Deus. Então, irmãos, Ele sai, talvez com medo de retaliação, talvez com medo de olhares maldosos, talvez com medo do que o povo vai pensar. Mas eu quero te dizer nesta noite, que quando você vier na presença do Senhor, mesmo que com medo do que vão pensar ao seu respeito, e deixar com que Jesus trate as suas dores e as suas feridas, as suas indagações e as suas dúvidas serão sanadas na presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, este homem, ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus e Jesus traz uma palavra para ele. Jesus traz uma palavra que estava no íntimo daquele homem, porque o coração dele estava sedento por Jesus. Ele queria conhecer, ele queria saber de coisas espirituais. Não é só daquilo que a letra pode ensinar, porque não é sobre a letra, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus, mas para que ela seja a palavra de Deus na sua vida, Escritura inerrante, infalível, que cura, que liberta, que transforma, você precisa crer nela. E você precisa ler e buscar entendimento da parte do Senhor, a revelação. Amém. Porque senão vai ser só letra. Glória a Deus. E a letra, nesse sentido, ela mata. Por quê? Porque se você lê e não crê, não adianta. Você vai ler e não vai crer, você vai ler e não vai entender. Mas que quando você ir buscar do Senhor, Senhor, eu quero ler e eu quero entender a tua palavra. Amém. Eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. E aí o Espírito Santo vai começar a se revelar a mim e a você. Amém. Glória Então a Deus. este homem, ele vai até Jesus sedento. E parece até que eu tinha combinado com o ministério de louvor, né? Porque o último louvor, ele casou muito bem com a pregação. Nós vamos ver que este homem, ele vai sedento até Jesus, e Jesus traz uma verdade ao coração deste homem. E todas as vezes que nós ouvirmos Jesus, ou até mesmo o próprio Deus repetindo alguma palavra, significa que ela precisa ser frisada no nosso coração. Em verdade, eu vos digo. Quem é a verdade? Jesus é a própria verdade. Ele está dizendo, em verdade eu te digo e testifico da verdade, porque eu sou a própria verdade. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É muito interessante a gente observar a Escritura, porque naquela época existiam povos que eram fariseus e os saduceus. Os fariseus e os fariseus eram um povo religioso, e os saduceus eles criam muito, trabalhavam muito nas questões sociais, mas também era um povo religioso. E nós vamos ver que os fariseus, eles apresentavam diante de Deus uma adoração, uma devoção, que frequentemente era uma adoração hipócrita. Por que isso? Porque eles tentavam fazer as pessoas viver, pasmem vocês, eles tentavam fazer as pessoas viver padrões espirituais que nem eles mesmos conseguiam. E isso se tornava uma hipocrisia. Não é diferente nos nossos dias. Muitas das vezes pregamos o que não vivemos, falamos o que não devemos.
tem que se submeter. Por isso que nós somos a carta viva. Precisamos pregar e viver o que pregamos, para que a nossa devoção a Deus não seja tido como hipócrita. Mas os fariseus tinham esse comportamento. E nós vamos ver um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, que se levanta, porque ele não se contenta a viver uma vida hipócrita, a viver uma vida mesquinha, a viver uma mesmice. Eu te convido nesta noite, no ano de 2024, se levantar como Nicodemos, que não se contentou só com a letra, não se contentou só com os costumes, não se contentou só com os ensinos. Não, ele queria mais, ele conheceu Jesus. E uma vez que nós conhecemos Jesus, a nossa vida precisa passar pelo processo de transformação. Então, neste ano, eu te convido a não se contentar, não se contente com a mesmice. Saia da mesmice, saia em nome de Jesus. Que Deus possa te levantar nesta noite a buscar lugares mais altos, lugares mais altos, lugares mais altos, na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, eu vos digo: aquele que não nascer de novo. Talvez você esteja aí como Nicodemos, se perguntando: mas o que é isso? O que seria então nascer de novo? Jesus claramente, ele vai explicar. Jesus claramente vai falar sobre o que é nascer de novo. Vamos lá, ainda no capítulo 3, a dúvida surge: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura, ele pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, aqui Jesus, ele é muito paciente no ensinar. Jesus então diz: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então agora o Senhor Jesus, ele começa a trazer algumas explicações, dizendo que a expressão da água do Espírito, ela pode se referir a um contraste entre o nascimento físico, que é representado pela água, e o nascimento espiritual, que ele é representado pelo Espírito. A regeneração pelo Espírito, simbolizada pelo batismo cristão, visto que a
Amém. Nós não podemos dispensar a oportunidade, as oportunidades que o Senhor nos dá, porque a porta ainda está aberta e nós precisamos passar por ela. Glória a Jesus. Mas nós não passamos pelas portas de qualquer maneira. É necessário nos é nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Nós podemos ouvir falar do reino de Deus, como ele muitas das vezes ouviu através dos profetas. Nós podemos ter conhecimento de reino, mas para fazer parte do reino de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. Glória. Não existe outro caminho. Jesus não cortou volta para falar com Nicodemos, sendo ele um conhecedor da lei. Porque eu preciso cortar, não vou cortar volta. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém vai passar por inocente diante do Senhor. Glória. Não vamos passar. O Senhor nos dá oportunidades para que nós possamos mudar a rota, porque as escolhas são nossas. Nascer de novo também compete em não se conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Olha o que Romanos 12:2 está falando para a gente não se conformar. Ah, então você quer que eu saia brigando com todo mundo? Não, Deus está dizendo que é para você ser um ser inconformado com você mesmo, para você não se aceitar do jeito que você está. Isso eu não estou falando de identidade, não, eu estou falando de situação comportamental. Eu preciso de mudanças em áreas da minha vida. Eu já entendi o que eu preciso mudar, então agora eu vou me movimentar em direção a essa mudança. Glória a Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Jesus. Mas isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. A mente, dentro do conceito bíblico, é o ser interior. É a soma das nossas faculdades mentais. É muito interessante quando a gente fala sobre mente, porque nós somos seres tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. E quando a gente fala de mente, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai dar várias direções sobre como a mente ela pode ser identificada. Em alguns textos a mente aparece como a palavra coração, cardíaco. Em outras traduções a mente ela vai trazer o sentido de coração no sentido de alma, de sentimento. E em outros a mente vai trazer o sentido de tomada de decisão, é aquilo que a gente faz no nosso corpo. Mas tudo acontece internamente, tudo acontece dentro de nós. E no corpo nós expressamos fisicamente aquilo que já foi projetado, que já foi planejado na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E é muito interessante porque eu fui pesquisar e a palavra mente no hebraico, ela traz três traduções. Ela traz a tradução de rédeas, rins e espírito. Olha só que interessante como Jesus vai alinhando todas as coisas. As rédeas, ela traz um sentimento, um entendimento do seguinte pensamento. O que as rédeas elas fazem? Para que servem as rédeas? Todo mundo aqui sabe para que servem as rédeas? Sim ou não? Levanta a mão, só para eu saber. Amém. Rédea,
né? Para quem é do campo, para quem é da fazenda, eu não sou, mas eu estudei sobre isso, então eu sei, tá bom? Então, rédeas, ela serve para colocar ali na boca do animal, do cavalo, né? Ela serve para colocar na boca do cavalo, para trazer controle, para trazer liderança, para trazer domínio. Então vamos pensar juntos aqui, que eu quero que você pense junto comigo. Eu não quero só falar, eu quero que você entenda o que está sendo falado em nome de Jesus. Nossas mentes, aqui na tradução hebraica, ela é traduzida como rédea. Então a rédea, ela serve para quê? Para controlar, para liderar, para dominar. Então, se a rédea é a nossa mente, nós precisamos então ter a liderança da nossa mente, ter o domínio da nossa mente e o controle da nossa mente. Mas esse controle, esse domínio, essa liderança não pode ficar nas nossas mãos. Nós precisamos dar a quem te é de direito, aquele que habita em nós, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, nossas mentes traduzidas para rédeas, elas podem trazer tantos pontos positivos como pontos negativos, a depender da nossa escolha. Por exemplo, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, entregando-lhe as rédeas da nossa mente, nós limitaremos a influência da nossa carne. Por quê? Porque nós confiamos a rédea da nossa mente, o domínio da nossa mente, a alguém de autoridade maior, a alguém de poder maior, que é o Espírito Santo. Então ele vai conduzir as rédeas da nossa mente. Porém, se deixarmos as rédeas da carne no controle do pecado, a nossa mente se tornará teimosa e obstinada, impedindo a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, nesta noite, em nome de Jesus, se as nossas mentes são como rédeas, entregue as rédeas da sua mente ao controle de Jesus. Aleluia. Porque Ele vai saber como conduzir a sua, a minha, a nossa vida. No Salmos 32, eu disse que a gente vai andar muito, hein? Vamos lá, não se perde não, em nome de Jesus, hein? Fica atento aí. No Salmo 32, versículo 8, o salmista Davi, ele pede algo a Deus poderoso. Não importa a posição que você ocupa, o cargo que você ocupa ou quem você é. Se você entregar o domínio da sua vida na direção daquele que tudo pode, tudo faz, o Senhor, Ele vai te dar a melhor direção. Talvez não estamos encontrando a direção certa porque nós queremos segurar as rédeas e dizemos para Deus: aqui eu mando, aqui eu domino, aqui eu controlo. Senhor, aqui tudo toca, por favor, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Mas se a partir de hoje nós dissermos ao Espírito Santo: está aqui as rédeas, Espírito Santo, toma o domínio da minha mente, controla todo o meu ser, me dê a direção correta, como o salmista disse: instrui-me, ensina-me o caminho em que devo seguir, guia-me com os meus olhos, guia-me com os meus olhos. Ou seja, usa os meus olhos para me guiar, porque a direção dos meus olhos só vão buscar aquilo que não agrada a tua vontade. Mas se eu entrego a direção até dos meus olhos a ti, o Senhor vai me guiar da forma que eu preciso. Aleluia! A palavra mente, como eu disse, além de rédeas, também foi traduzida como rins. E qual é a função, irmãos, do rim? Qual é a função do rim? A função do rim a gente aprendeu lá na escola, que é filtrar e eliminar toda a sujeira que está ali no nosso sangue, controlar o fluxo de sangue do nosso corpo. Bom, então se o rim é considerado como a minha mente, eu preciso, debaixo da autoridade de Deus, do Espírito Santo, controlar a minha mente no sentido de filtrar e eliminar a
e para que nós tenhamos uma vida abundante em Deus, todo o nosso sangue precisa ser filtrado e purificado pela nossa mente. Amém. A Bíblia vai me dizer que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a projeção dos nossos pensamentos. Como você tem se visto diante do Senhor? Como você tem se visto como um pai de família, como uma mãe? Como você tem se visto? Se você e eu precisamos mudar conceitos nessa noite, que em nome de Jesus haja uma renovação da nossa mente, para que essas mudanças nos alcancem em Cristo. A Bíblia vai me dizer que Nicodemos, ele tem sede. Não explicitamente aparece isso, mas implicitamente. Porque quem sai, irmãos, no meio da noite, corre risco para ir ter com Jesus. Se dentro do interior dele não existe uma sede, uma vontade de Deus, a sua mente, a mente de Nicodemos, ela foi transformada. Eu posso te afirmar isso com clareza, que a mente de Nicodemos, ela foi transformada. Inicialmente, como eu disse, ele era um crente secreto, né? Não aparecia muito, mas em outras passagens nós vamos ver Nicodemos aparecer mais 2 vezes. E eu preciso muito que você preste atenção nisso, para que você entenda que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus é um processo de construção, crescimento, renovação, transformação e decisão. Para que tudo isso aconteça, é necessário que haja uma decisão. Eu decido conhecer Jesus, eu decido entender o que Jesus quer explicar a mim, as suas escrituras. Eu decido ouvir o que o mestre tem a me ensinar, por mais que eu já seja formada, graduada, mestrada, doutorada, pós-doutorada, não importa. Não é sobre título, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer e como Ele vai fazer. Então, uma vez que eu entendo isso, eu vou até a fonte, e a fonte é Jesus. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é a própria palavra. Ele vai em busca de uma palavra e ele recebe essa palavra. E essa palavra, ela trabalha como um filtro na sua mente. E ela vai tirando toda a sujeira, todos os dogmas, pensamentos errados, visão deturpada. E ela vai filtrando, porque as águas do Espírito vão passando pela mente de Nicodemos. Glória a Deus. E ele vai recebendo a cura e a transformação. Aleluia. Nicodemos recebeu muito mais do que ele esperava. Ele recebeu um desafio para uma nova vida. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a viver uma nova vida em Cristo, a permitir que Jesus entre na sua mente como um filtro e passe por ali, desfazendo todos os dogmas, pensamentos e construções que não são da vontade dele para a sua vida. Amém. Jesus, tem misericórdia. Eu te desafio para uma nova vida. O propósito de Deus é que na minha conversão eu me torne um espírito com Ele. Esse é o desejo do Senhor. Desenvolver a mente de Cristo, irmãos, é buscar que ela, a mente de Cristo, se alinhe perfeitamente com o meu modo de pensar. Por isso eu preciso buscar desenvolver a mente de Cristo. Nicodemos saiu daquele encontro transformado, mas lá em João, vamos voltar lá, quem puder abrir comigo, lá em João
João capítulo 7. Aleluia. João capítulo 7, versículo 50. Nicodemos vai aparecer mais uma vez. Nicodemos que era um deles. Nicodemos que era um deles, dos fariseus. O que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condenas a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Vou explicar para você o contexto aqui. Jesus, ele foi levado diante das autoridades. Jesus, ele ia passar por um momento de dor. Jesus estava indo para diante das autoridades, e nós vamos ver que Nicodemos, ele estava presente quando Jesus estava ali para ser julgado. À medida que o grupo fazia a discussão a respeito do que fazer e de como agir sobre Jesus, ele então se posiciona. Então aqui eu começo a observar que Nicodemos, ele começa a crescer na fé, que ele começa a apresentar uma mudança de vida. Aquele que saía no meio da noite para se encontrar com Jesus com medo das opiniões alheias, dos pensamentos contrários, não, agora ele está ali diante do Sinédrio e ele então se posiciona. Eu quero dizer para você que a sua vida não vai ficar como está. Se você tem sido um crente, um servo do Senhor, que está vivendo uma vida estagnada, como eu disse no início, este ano é um tempo de mudança. É um tempo em que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Sabemos que aquilo que ele disse não foi levado em consideração, mas ele se posicionou. Deus tem chamado uma geração de pessoas que não se conformam, de pessoas que querem buscar renovação de entendimento, mudança de mente, mudança de pensamento. Glória a Deus. Pessoas que se posicionam como servos fiéis, que não temem olhares alheios, mas que pregam a genuína e poderosa palavra de Deus, porque só ela que pode transformar e regenerar o homem. Amém, Jesus. Eu não tenho o poder de transformar a sua vida, nem você a minha, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele tem esse poder. Glória a Deus. Porque ele sim foi enviado. Jesus disse: eu vou para o Pai, aleluia, mas quando eu for, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Glória a Deus. Aleluia. É necessário que eu vá. É necessário que eu vá, para que o Espírito venha e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o Espírito vem, nascemos de novo, nos batizamos e agora somos novas criaturas em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nicodemos então começou a se posicionar. E pela última vez aqui, aonde aparece uma ilustração, é quando Nicodemos, junto com José de Arimateia, vai solicitar o corpo do mestre. Jesus já tinha passado pela crucificação, mas Nicodemos não se viu por satisfeito. Ele entendeu o propósito. Eu quero muito nesta noite, em nome de Jesus, que nós possamos entender o propósito da cruz, que nós possamos entender de uma vez por todas o propósito da redenção,
O propósito pelo qual Jesus veio e entregou-se. Ele não foi obrigado a morrer, pelo contrário, ele disse: a minha própria vida dou, e só eu tenho o poder de reavê-la. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Que nós possamos entender verdadeiramente o propósito da cruz, que é a redenção, que é a salvação, que é a remissão dos nossos pecados. Que nesse culto de missão não seja mais um culto, mas que nós possamos entender para que fomos chamados. Amém. E por quem nós fomos chamados. E uma vez chamados, que possamos nos submeter ao propósito e à vontade de Deus. Muito embora das vezes a gente queira correr, muitas vezes a gente queira parar, porque cansamos, porque desanimamos, porque a caminhada é longa. Mas durante a caminhada nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele está conosco, nos ensinando tudo aquilo que precisamos aprender. Precisamos somente confiar e entregar as rédeas da nossa vida a Ele. E por último aqui, como ele fala a tradução das rédeas, rins e espírito, na tradução da mente como palavras hebraicas, o Espírito, ele traz a ideia de que o nosso espírito precisa estar alinhado com o Espírito de Deus para que haja uma transformação em nós. Porque se nós agirmos como seres carnais, nós não conseguiremos discernir as coisas espirituais de Deus. Porque as coisas espirituais só se discernem no Espírito. Por isso que existem tantas pessoas batendo a cabeça e não encontrando uma solução para os seus problemas, porque querem resolver tudo na força do braço, de qualquer forma. Mas agora nós não somos mais seres carnais que vivem andando segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. E o Espírito de Deus que habita em nós testifica todas as verdades. Então, como eu falei para vocês, a última ilustração sobre Nicodemos mostra ele unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus, a fim de providenciar o enterro. Se encontra lá em João 19:39, depois você pode ler na sua casa. Mesmo ele percebendo que ele se arriscava, Nicodemos, ele praticou um ato muito corajoso. Ele continuou a crescer na sua fé cristã. Deus, Ele espera por um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. Eu vou repetir. Deus, Ele espera de nós por um desenvolvimento firme. O que seria isso? Um desenvolvimento progressivo. À medida que eu me aproximo dele, eu cresço e eu me pareço mais com ele. Deus não está buscando de nós práticas mirabolantes, nem aquilo que a gente não pode oferecer. Aquilo que ele nos pede é aquilo que a gente pode entregar. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês para finalizar. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Olha o que foi falado no nosso louvor hoje. Coisas novas. Se não é o Espírito de Deus que habita na evangelista Catarina, e o Espírito de Deus que habita em mim para testificar dessas coisas, irmãos, eu não sei o que é, porque eu entendo que o trabalhar do Espírito, ele é sim gradativo, persistente e constante. Por isso não podemos desistir, precisamos permanecer, porque se nós estamos nele, agora nós somos novas criaturas. E por que às vezes a gente ainda fica relutando para fazer ressurgir o velho homem?
mas ainda estamos presos nas práticas do passado. Ainda estamos presos. Precisamos nos libertar em Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não é uma liberdade para a gente andar segundo a nossa vontade, segundo a consciência da nossa carne, segundo os nossos desejos. Não, é uma liberdade em Cristo, para que a gente alcance todas as coisas espirituais na plenitude da sua graça. Eu quero deixar aqui algumas lições a respeito da vida de Nicodemos, que ele trouxe e me ensinou muito, e eu gostaria de compartilhar com você para finalizar. Lição para a nossa vida: a menos que nascemos de novo, nunca poderemos fazer parte do reino de Deus. Evangelista Eliane, que palavra dura. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra no nosso coração. A espada dói. Quando você corta a pontinha do dedo, não dói? Parece que a mão toda está doendo. Quando você corta um pedacinho do seu pé, que você machuca, faz um ferimento, aquilo ali não fica doendo. Fica doendo o teu pé todo, a tua perna toda. Mas é necessário. Nem toda dor é para a morte. Às vezes Deus permite a gente passar por dores, mas o mesmo que permitiu a dor, Ele é fiel para cicatrizar. Amém. Ele é fiel para colocar a mão de poder e gerar cura através daquela ferida. Então, a menos que nós nascemos de novo. E como eu posso nascer de novo? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus, entregando os seus caminhos ao Senhor Jesus, entregando toda a tua direção nas mãos do Senhor Jesus. É muito mais que ser membro de uma igreja. As pessoas estão confundindo as coisas. Entregar-se a Jesus é dizer: Senhor, eu não presto. Senhor, eu não falo nada. Senhor, eu sou cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de pecado, mas eu estou aqui. Passa com as tuas águas vivas na minha vida, purifica, me lava, me transforma, me regenera, me faz uma nova criatura, porque eu quero experimentar da tua graça. E eu tenho certeza que vai vir um bálsamo sobre a sua vida, vai vir um refrigério de Deus sobre você, e vai vir um tempo novo sobre a sua vida. Eu creio nessa palavra. Deus é capaz de transformar aqueles a quem consideramos inalcançáveis. Aos nossos olhos limitados, humanos, nós às vezes pensamos que pessoas são inalcançáveis, mas o Espírito Santo sabe como trabalhar nas nossas vidas. Amém, Jesus. Se Ele me alcançou, se Ele me tirou de um lamaçal de luto, se Ele colocou os meus pés em terra firme, e hoje eu posso estar no altar do Senhor, não é porque eu sou digna, mas é porque Ele nos faz dignos. Não é porque merecemos, mas Ele confia em nós. Aleluia! Deus é capaz de transformar. Então não desista de orar. Não desista de orar pela tua casa. Não desista de orar pelos teus filhos. Não desista de orar pelo seu parente. Não desista de orar pela tua família. Hoje é um culto de missões. Você não pode desistir de orar. Se você desiste de orar, você entrega os pontos. Você está dizendo: eu não creio que o Senhor vai fazer, então eu desisto por aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que o Senhor faça, precisamos crer. Deus é paciente e persistente. Deus tem tido paciência com as nossas vidas e insistido nelas. Que nós possamos aproveitar as oportunidades de Deus para nós. E se estivermos dispostos, Deus poderá nos usar. Então, seja como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A quem enviarei?
E a quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus.